O lado bom de eu ser meu próprio negócio é que eu sou meu próprio patrão. Só que eu sou meu próprio patrão, eu não posso me mandar embora, que eu sou meu próprio funcionário. Se eu quiser mandar embora, eu tenho que pedir conta pro meu próprio patrão, que sou eu mesmo, que tenho que mandar embora, eu tenho que pagar o direito trabalhista. Então eu sou meu próprio patrão, meu próprio empregado. Você já sonhou em largar tudo e ser seu próprio chefe? O lado bom de eu ter meu próprio negócio é que eu sou meu próprio patrão. Só que se eu sou meu próprio patrão, eu sou meu próprio funcionário. E aí, se eu quiser pedir conta, eu tenho que pedir pro meu próprio patrão, que é quem? Eu mesmo, e eu não tenho dinheiro para pagar direito trabalhista. Essa foi uma pequena encenação de Agostinho Carrara, que é impossível falar tudo aquilo que ele falou, mas é um meme icônico de como é empreender e se tornar um empreendedor. E é o famoso mito de ser o seu próprio chefe, né? Como assim você é o seu próprio chefe? Você se contratou? Qual é o sentido disso? E nós vamos falar um pouco sobre isso, que qual é o principal mito de ser o seu próprio chefe, erros que as pessoas cometem com a nossa experiência hoje de mais de 10 anos empreendendo e sendo os nossos próprios chefes, que na verdade a gente somos os nossos próprios funcionários. Esse é o sonho de milhares de pessoas, só que as pessoas sonham baseado em muitas vezes no que elas veem na internet, né? Hoje a gente tem acesso a vários Instagrams, vários perfis de empresários que compartilham o dia a dia do que é empreender. As pessoas compartilham as partes boas e mostram um pouco das partes ruins, das dificuldades, dos dias difíceis. E nós queremos alertar vocês sobre essa questão também. Não é que nós queremos desanimar você de empreender, mas é que quando você for empreender, você tem que ir com a mentalidade do que é a realidade, para você não se assustar e o seu negócio fracassar, né? Falir ali nos primeiros anos. O negócio é o seguinte, a gente tá aqui para bater a real, porque às vezes você vai abrir um negócio, você tira conselho com muitas pessoas, tira conselho com seu pai, com a sua mãe, com seu amigo, com isso, com aquilo. Só que não tô falando que é sempre esse o caso, mas muitas vezes são pessoas que não têm nenhuma experiência com o negócio, são pessoas que nunca tiveram experiência com empreender, com correr o risco ali do empreendimento, de pagar imposto, pagar funcionário, pagar aluguel, repor mercadoria e todas as coisas que envolvem empreender de verdade. A gente só olha pro lado bom de empreender. Qual que é o lado bom de empreender? Eu vou abrir meu negócio, eu vou ganhar mais dinheiro do que eu ganho no meu emprego, e aí eu vou botar um funcionário e vou curtir a vida. Não vou fazer mais nada. Não vou fazer nada, eu vou só ficar administrando. E a verdade é, o que é ficar administrando? É como se só ficar administrando não fosse fazer nada, porque na verdade, se a gente for parar para analisar, ficar administrando é a principal coisa de um negócio e é a que mais vai te dar trabalho. Então, a gente tá aqui para bater a real de verdade, o que é abrir um negócio. Se você tá pensando em abrir ou se você acabou de abrir um negócio, nós vamos bater a real aqui do que qual é a realidade de empreender no Brasil e como você deve fazer, a forma correta de fazer isso, a visão que você tem que ter de empreender, porque se você entrar com a visão errada, com a mentalidade errada, você vai quebrar no meio do caminho, você vai sair desse negócio frustrado, com uma dívida e ainda falando que não vale a pena empreender. E a primeira coisa que a gente quer falar pra vocês é que o chefe, ele não é quem trabalha menos. Na verdade, muitas vezes é o que trabalha mais, porque como você tem toda a responsabilidade nas suas costas, só se você for muito irresponsável pra você deixar as coisas que você tem que fazer sem fazer. Mas geralmente, né, quem quer empreender sabe que tem muitas coisas a cumprir, tem aluguel pra pagar, funcionário pra pagar, imposto pra pagar. Então, assim, você não trabalha só no horário comercial. A sua mente tá sempre procurando uma nova estratégia, você estará sempre procurando novos fornecedores, novos colaboradores, pensando em campanhas, pensando em datas comemorativas. Hoje é terça, né? Domingo mesmo, gente, eu tava fazendo compra. Durante a tarde eu tava comprando produtos pra nossa loja, porque a gente tá precisando de alguns produtos que são muito assim, do momento, então eu não podia esperar até segunda. Eu já tinha que mandar o meu pedido no domingo pra na segunda a moça já separar e mandar pra mim o mais rápido possível. E as pessoas não mostram isso. As pessoas não falam disso quando elas gravam um story curto de 30 segundos. Do que realmente é a realidade de um empreendedor. Então, assim, você não vai trabalhar menos. Na verdade, você vai trabalhar mais, porque como o negócio é seu e a responsabilidade é toda sua, você não vai deixar pra fazer. Você vai estar trabalhando o tempo inteiro. Quando você sai com seus amigos, a sua conversa vai ser sobre trabalho. Quando você encontra outros empreendedores, você vai conversar sobre trabalho. A galera vai te pedir dicas, você vai falar de trabalho. Quando você vê alguém que tem mais experiência que você vai pedir mais dicas. E é engraçado porque é instantâneo. Às vezes você nem percebe que você tá trabalhando o tempo inteiro, mas você tá trabalhando o tempo inteiro. Porque trabalhar não
não é só quando você tá na sua empresa atendendo um cliente ou quando você tá fazendo pedido para um fornecedor. É quando você vai tomar banho e você não consegue pensar em outra coisa além do seu trabalho. E tipo assim, os funcionários, eles têm férias, têm dias de folga, tem dia de feriado, às vezes emenda ali os feriados. Dependendo da empresa, não trabalha sábado, não trabalha domingo. O patrão não. O patrão não tem férias, o patrão não tem 13º, o patrão não tem seguro-desemprego. Todos aqueles benefícios você sabe que você não tem. Então você tem que dar tudo de si se você quiser ter alguma coisa. E aí é onde muita gente desiste, né? Porque as pessoas pensam que elas vão abrir. E é aí que muita gente desiste, né? Porque a pessoa pensa que ela vai abrir um negócio e ela vai ser a que menos vai trabalhar, ela vai ser a última a chegar, vai ser a primeira a sair, ela vai ter horário de almoço. E, gente, principalmente no começo do negócio, essas coisas não acontecem, tá? Eu lembro, assim, que no começo, né, do nosso negócio, já teve dias da gente fazer almoço na loja pra gente almoçar. Eu lembro que teve dias muito corridos que a gente almoçou 2 horas da tarde. Eu lembro de ter dias que às vezes aconteceu algum imprevisto, uma goteira, alguma coisa, e a gente tem que fazer coisas que a gente nem imaginava que a gente tivesse que fazer. Teve o dia que o nosso próprio gato, que mora na nossa casa hoje, caiu no nosso forro. Pensa, tipo assim, de tudo que você já tem que fazer, limpar, atender, organizar, você ainda tem que parar pra salvar um gato. E tem aquela questão também de que o patrão, ele não tem muita opção. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. A Suzana falou dessas questões de trabalhar sempre mais e tudo mais. Só que, às vezes, como funcionário, você talvez até tenha a opção de não trabalhar. Se você tá doente, você vai no médico, você pega um atestado e não trabalha naquele dia. Você, sei lá, você tem férias, você tem folga e tudo mais. Nós, durante, acho que pelo menos uns 6 anos, a gente trabalhou sem férias. Nós não tiramos nenhum único dia de férias. A maior parte, assim, era um feriado ou outro, assim, que a gente descansava porque fechava tudo, todo o comércio fechava, então a gente descansava nesse feriado. Mas férias a gente nunca tirou. Enquanto isso, todos os nossos funcionários tiravam férias todos os anos. A gente nunca deixou de dar férias para um funcionário. Já aconteceu também de funcionário nosso ficar doente, pega o atestado e tá tudo bem. A gente vai fazer o quê? Ele tá com o atestado dele. Mas às vezes eu e a Suzana já trabalhamos doente porque o funcionário faltou. Aí por algum motivo, sei lá, tava com virose. E aí todo mundo ficou doente. Não dava para fechar o negócio. A gente trabalhou doente enquanto o funcionário tava em casa. Então essa é a realidade que muitas vezes não se vê do empreendedor. Que o empreendedor parece o patrão, o chefão que manda em tudo, que ganha muito dinheiro, que vai ficar rico às custas dos outros. Só que ninguém vê quando ele trabalha doente. Ninguém vê quando ele fica anos e anos trabalhando sem férias. Às vezes não tem nem dinheiro para tirar férias, mesmo que tivesse tempo. Não tem o dinheiro para tirar férias porque os primeiros, vamos colocar os primeiros 3 anos de um negócio é só para recuperar o dinheiro que você investiu para começar ele. E ninguém vê esse lado. Só vê o lado de que o patrão é rico, de que o patrão é snob, de que o patrão é isso, que o patrão é aquilo, que o patrão é mau, que o patrão cobra. Até você virar patrão. Até o dia que você se torna um patrão e aí você vê a realidade que é ser dono de um negócio. Teve uma vez, inclusive, que a gente trabalhou. É porque, assim, todo negócio, ele vai ter uma época do ano que é melhor pra ele. Pode ser a agricultura, tem a época de colheita que é melhor. Pode ser você que trabalha com estética, com beleza. Quem trabalha com festas tem a época que é melhor. A gente que trabalha com loja tem as datas melhores, né? E pra nós, a melhor é o Natal. Mês de dezembro é assim, não compara com nenhum outro mês. E então, muitas vezes, a gente contrata funcionários pro fim do ano, né? Pode ser temporário, pode ser que não. A gente sempre tem intenção de ficar, né? Se a pessoa for boa, pra ajudar a gente durante o outro ano e nas outras datas. E aí, gente, já teve muitas vezes da gente contratar gente temporária pro Natal e a pessoa faltar justamente no dia 24. Teve um ano que a pessoa faltou no dia 24, ela não avisou que ia faltar e a gente ficou esperando e a gente não conseguiu arrumar outra pessoa porque tava muito em cima da hora, ninguém aprende no mesmo dia. E o Marcos Paulo trabalhou doente, sinusite, com febre. Eu trabalhei com dor de garganta, né? Tava com dor de garganta, não tava com febre, mas também doente. E o dono, por mais que ele seja dono, ele não pode simplesmente falar assim, vamos fechar, descansar, dia 27 a gente abre. Cara, não tem como. Conta pra pagar. Não tem como. Tipo, você fez todo o investimento, você trabalha o ano inteiro esperando o Natal e aí você vai fechar? Então, assim, o pessoal não fala disso, por isso que tanto negócio quebra, por isso que tanta gente desiste, porque vocês estão sendo iludidos por pessoas que às vezes nem empreendem. Tanto de vendedor de curso que nunca abriu uma loja e tá lá ensinando a abrir uma loja. E vamos fechar, vamos descansar então. Mas se a loja não vende o suficiente, se o negócio não vende, não fatura o suficiente para pagar o salário do funcionário, ele bota o patrão no pau. Não vê o lado
de que, tava todo mundo doente, então vamos fechar pra descansar. Então, tem muito disso, sabe? Isso aqui é uma ilusão, achar que você vai abrir um negócio e você vai ser o que trabalha menos. Você vai ser o que vai só mandar, que vai só administrar. Não existe isso. Você vai ser o que trabalha mais, o que chega mais cedo, o que sai mais tarde, o que passa o tempo inteiro, final de semana, pensando no seu negócio, nas contas que você tem que pagar. Tá chegando o dia de pagar funcionário, tá chegando o dia de pagar aluguel, tá chegando o dia de pagar imposto, tá chegando o dia de pagar declaração contador, de imposto de renda, água, energia e por aí vai, uma coisa atrás da o outra. sistema. E se você não pensar nessas coisas, você não vai conseguir encontrar soluções para essas coisas. E o tanto de prejuízo, né, também que a pessoa tem ao longo do tempo, né? No começo a gente não teve tanto prejuízo, mas sempre acontece o imprevisto, gente. Eu lembro que teve um dia que, bem no começo do negócio, eu comprei um computador, um notebook, para fazer faculdade, que eu fazia faculdade EAD. E aí a gente deixou esse computador na loja, ele sempre ficava lá, eu só levava quando tinha coisa da faculdade para fazer. E choveu muito, 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 muito. E a gente chegou na loja, a loja toda ensopada. Nessa época a gente não era casado, a loja tava ensopada, tava tudo molhado, as mercadorias molhadas, o notebook, gente, ele tava tão molhado que eu peguei ele assim, do jeito que eu peguei ele, que eu virei assim de quina, correu aquele monte de água, tudo molhado. E aí as pessoas, na mente delas, do mundo perfeito, o que que acontece? O dono do prédio vai pagar o seu prejuízo, mas não é assim, gente. A culpa é sua, de ter molhado tudo, o prejuízo é seu e você que se vira. Graças a Deus meu computador funcionou, graças a Deus as mercadorias nada estragou, que eu me lembre. Estragou caixa, né? A gente ficou sem caixa de um monte de produto, mas as mercadorias não estragaram. Mas, tipo assim, esse foi um dos menores, já teve muitas outras coisas, tipo, queima lâmpada, quase toda semana queimou lâmpada. É uma coisa incrível. Climatizador estraga, ventilador estraga, ainda mais que agora a gente tá com 10 anos de empresa, então assim, as coisas começam a estragar. Teve um dia que a gente chegou também e a gente tem uma impressora bem cara, eu nem sei quanto que é aquela impressora. Uma impressora cara, e ela tava assim no canto da loja, em cima de uma vitrine. E o Marcos Paulo começou a imprimir algumas coisas e de repente, gente, assim, essa vitrine, ela trincou todinha, ela quebrou todinha, né, amor? E aí, onde que a gente vai colocar agora? Tem que comprar um novo negócio pra colocar essa impressora em cima, uma coisa boa, um suporte bom. Aí já vai lá R$500, já vai lá R$1.000. Toda coisinha que acontece é R$1.000. Então, assim, a gente não tá falando pra desanimar você, se você quer empreender. Essa é a realidade que você vai ter que lidar. Não tô falando, não empreende que não compensa. Compensa, vale a pena, se você tá disposto a trabalhar. Se você entra com a mentalidade de, cara, eu vou dar a minha vida nisso aqui. Isso aqui custa a minha vida, vale a minha vida. Vale todo o dinheiro que eu consegui juntar até hoje, eu vou usar nesse investimento aqui. Então você tem que dar a sua vida nisso. Agora, se você entra de, eu vou ostentar aqui, eu vou bater uma panca, quando fechar o primeiro mês eu já vou financiar um carro no CNPJ da empresa e vou fazer não sei o que, vou comprar a casa, cara, você vai quebrar. A chance de você quebrar é de 99,9%. Porque você entra no negócio muitas vezes devendo, você entra num negócio às vezes sem entender o fluxo do negócio, você não é ainda o expert no ramo, e aí você talvez não tá faturando o tanto que deveria faturar, você tem todas as suas despesas, e se você entra com essa mentalidade, com esse mito de que eu sou meu próprio chefe, eu só vou administrar, você vai quebrar. E a gente tá falando disso porque é tipo assim, vamos dar um exemplo do José da Bíblia. O José da Bíblia, ele é um dos personagens que eu mais gosto, bíblico, e ele se tornou governador, né? Foi o cara top, top, top. Mas será que se Deus tivesse falado pra José, pra você virar governador, seus irmãos vão te odiar, eles vão querer te matar, eles vão te jogar dentro de um buraco, te vender pra um povo nada a ver. Quando você chegar lá nesse povo nada a ver, você vai ser preso, vai ficar numa cadeia. Depois você vai ser governador. Será que ele ia querer? E é isso que às vezes eu acho que as pessoas não entendem sobre empreender. Que muitas vezes quem chegou lá no lugar que está, passou por muita coisa, passou por humilhação, passou por problema com funcionário, problema com contador, problema com cliente, problema todo dia, dificuldade para aprender, e vocês acham que é só abrir. Eu vou abrir e vou vender. Gente, vocês não têm noção do que é o desespero de você ficar um dia todo sem vender. Na pandemia, eu não sabia o que a gente ia fazer da vida para pagar tanta coisa sem vender. E não
tinha isso de, vou mandar funcionário embora. Não podia mandar funcionário embora. Não, tinha um negócio lá do governo, um benefício que você tinha que fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Qual a chance da gente ser aceito naquilo? Não ganhamos R$1 de desconto no nosso aluguel. A gente ficou quase 2 meses fechado, pagamos aluguel normal. Imposto água, energia, normal. Imposto, não teve desconto de nada. Só que a gente não podia vender, não podia abrir a loja, não podia ter contato com o cliente. Até que depois de 1 mês e tanto, quase 40 dias fechado, liberou para começar a fazer delivery. E aí ainda assim, o delivery não era o mesmo faturamento da loja aberta. Então assim, a gente praticamente zerou a nossa reserva de emergência naquela época e levou anos para poder recuperar isso. Agora imagina uma pessoa que nem reserva de emergência não tem. E muita gente fechou, né, depois da pandemia, justamente por isso, que a pessoa não tinha preparação financeira nenhuma para nada. E esse é um dos tópicos que a gente quer falar com vocês, sobre a reserva de emergência. Muita gente começa a empreender como um escape. Eu não tô dando conta mais do meu trabalho, eu vou pedir conta, vou pegar o acerto e vou abrir. Ou então alguém fala assim, eu fui demitido, vou pegar o acerto e vou abrir. Eu concordo que você tem que arriscar, mas eu acho também que você tem que ser cauteloso, né? Será que eu tenho ali pelo menos R$1.000? Eu ainda acho muito pouco R$1.000, mas pelo menos o aluguel, a água, a energia, a internet de 3 meses. Porque a maioria que começa a empreender não sabe nem administrar. Pode às vezes até vender todo dia, mas como ele vende todo dia e ele nunca lidou com dinheiro, ele gasta tudo. Então, assim, a gente falou de todo o lado negro, né, de ser o seu próprio patrão, seu próprio chefe, só que também tem um lado bom. Se você permanecer, se você sobreviver a esse momento, o que vai acontecer? Lá na frente, o seu negócio vai se estruturar, vai se estabilizar e você vai ter um negócio estabilizado. É completamente diferente de quando você abriu o seu negócio. Agora, com o seu negócio estabilizado, muito provavelmente você já tem funcionários e os seus funcionários agora estão treinados, eles sabem o que fazer na sua empresa, você também sabe o que fazer, você adquiriu experiência, você agora sabe resolver a maioria dos problemas do seu negócio, você sabe lidar com a maioria dos seus clientes, o seu negócio está estabilizado. Só que eu não vou mentir para você, a gente está falando aqui de no mínimo 6, 7 anos de trabalho para chegar nesse ponto para falar, agora o meu negócio está começando a estabilizar. Agora sim, você pode começar a ser o seu próprio patrão. Agora sim, você pode começar a ser o seu próprio chefe, a ponto de falar, poxa, acho que hoje eu posso ir um pouco mais tarde. Ou acho que hoje eu posso ir embora mais cedo, porque os meus funcionários estão treinados e preparados para resolver os problemas enquanto eu não estiver aqui. Tinha tempo que eu não conseguia viajar para conhecer coisas novas do meu negócio, eu acho que agora eu consigo viajar. A empresa consegue bancar essa viagem enquanto os funcionários vão estar lá cuidando do negócio. E é fácil sentir isso, né? Às vezes a gente vai em outros estabelecimentos e a gente fica reparando, né? É normal, gente, é coisa do empresário reparar essas coisas mesmo. Até na praia a gente ficava analisando o empreendimento dos outros. Mas às vezes a gente vai e eu fico olhando assim e é visível que em qual nível a empresa tá. Teve uma empresa que a gente foi esses dias, por exemplo, que é nítido que a empresa ainda precisa muito do patrão. Toda hora o pessoal chama o patrão, toda hora tem coisa mal resolvida, mesmo sendo um trabalho muito simples, na minha opinião. Que qualquer um conseguiria fazer, mas parece que não tá tão treinado, então toda hora chama ele. Pelo contrário, a gente consegue perceber que tem empresas que os funcionários já tomam tanta frente, já sabem o que fazer, já são tão bem treinados, que o patrão, quando ele tá lá, ele se sente inútil, ele tá lá só pra existir mesmo. E eu vou falar uma coisa, se os seus funcionários hoje dependem completamente de você, a culpa é sua. É você que não tá treinando eles, não tá preparando e ensinando eles o suficiente. Aí entra também aquele negócio da maioria dos empreendedores, né? Eu vou ensinar tudo pro meu funcionário, ele vai sair e vai abrir o negócio dele. Eu vou ensinar tudo pra ele, ele vai me abandonar. Mas será mesmo que ele quer fazer isso? Será que ele tá disposto a correr todos os riscos do negócio? Porque quanto mais ele aprender sobre o negócio, mais ele vai ver o quanto é arriscado, o quanto você investe, o quanto de trabalho tá envolvido naquilo. Enquanto ele é só um funcionário normal, um funcionário mais padrão, ele só vê o lado bom. Ele só vê você às vezes chegando mais tarde, vê você saindo mais cedo, vê você às vezes tá comprando coisas boas, vê você tá melhorando o seu nível de vida. Mas a pessoa que ela tá mais próxima de você, do operacional mesmo ali, da gestão, da administração, ela começa a perceber que, cara, tem muito risco envolvido aqui nesse negócio. Talvez vale mais a pena eu ficar quietinho aqui, me dedicar para aumentar o meu salário aqui, do que eu abrir o
meu próprio negócio. Então, se o seu funcionário depende completamente de você, a culpa é sua. E tem o outro lado também, né? Se você abriu esse negócio ou quer abrir, provavelmente você também aprendeu com alguém. Eu já vi muita gente que trabalhava na loja do ciclano, saiu, abriu um igual. Trabalhava no Pit Dog, saiu e abriu um Pit Dog. Então, assim, é normal. Você tá sendo inspiração para aquela pessoa. Entre aspas, é normal. Então, tem alguns passos simples aqui do que fazer para não cair nesse mito de ser o seu próprio chefe e de que você vai trabalhar menos. E para você sobreviver a esse momento, até chegar no momento ali que nós falamos, onde o seu negócio está estabilizado, está concretizado. Primeira coisa, você precisa ter uma reserva financeira. Você precisa ter um dinheiro guardado ali para qualquer coisa que possa acontecer. Imprevistos acontecem. Se não fosse assim, não chamaria imprevisto. Seria algo previsto, algo que você estaria esperando. Aí você junta o dinheiro e guarda. E gasta com aquilo e investe naquilo. Mas como é imprevisto, você não sabe o que vai acontecer, nem quando vai acontecer. Por esse motivo, você tem que ter um dinheiro específico e reservado para isso. E é o que a gente chama de reserva financeira. O quanto é esse valor vai depender muito de cada pessoa, de cada negócio, quais são os custos e as despesas do seu negócio. Se você não sabe quanto custa o seu negócio hoje por mês, já está errado também. Porque se você não sabe quanto custa para manter seu negócio aberto hoje, então você não sabe o quanto te seria necessário para vender, para manter esse negócio aberto. Se você não sabe disso, como que você trabalha? Quais são as suas metas, os seus objetivos? E se você não sabe quanto você precisa vender para manter o seu negócio aberto, como você sabe o quanto você pode gastar e o quanto você pode tirar para você de prolabore? É aí onde muita gente quebra, porque começa a tirar dinheiro mais do que deveria tirar, mais do que pode tirar, chega no final do mês, vendeu menos do que deveria vender, não tem dinheiro para pagar as despesas, para pagar o custo do negócio, faz o quê? Financiamento, pede dinheiro emprestado, aí começa a entrar em dívida, daqui 3, 4, 6 meses, tá afundado em dívida, vai perguntar, mas por que eu fazia tudo certo? Não, você falhou no principal, que é saber o quanto custa o seu negócio e o quanto você tem que vender. E nós temos visto uma tendência altíssima de pessoas fazendo isso, né? Pessoas que abrem um negócio, aí elas misturam a finança dela pessoal com a finança da loja, e é tudo uma coisa só. E aí essa pessoa, por exemplo, compra um negócio de 5, vende de 10 achando que tá lucrando 100% e não coloca as despesas certinho ali naquele negócio. Aí o que começa a acontecer? Passa 3 meses de negócio, aí a pessoa pensa assim, nó, que legal, eu vou crescer esse negócio. Aí ela vai lá e faz um financiamento. Ei, faz um financiamento. Como ela não tem gestão nenhuma, ela gasta aquele financiamento com a vida pessoal e com a empresa. Só que, gente, isso vai virando uma bola de neve, porque a pessoa gasta muito mais do que ela ganha e ela não lucra tanto quanto ela pensa. Pode demorar para a pessoa ter o resultado disso, né? Porque depende do tanto que ela pegou no financiamento. Mas se a pessoa pegou ali cerca de 100 mil, 200 mil, dependendo do tanto que ela fatura todo mês, em um ano essa pessoa tem uma dívida altíssima, porque ela gasta muito mais do que ela ganha e o que ela ganha é pouco lucro, então não dá para se sobressair. O pessoal faz conta muito errada, gente, sobre valor das coisas, quanto que coloca para você ganhar 100%. O pessoal não embute preço de sacola, não embute imposto. Ah, a pessoa vai fazer um uniforme na loja, ela vai sair de onde? Vai reformar a loja, vai sair de onde? Tem que colocar tudo isso embutido. Eu já vi várias pessoas que compram mercadoria e às vezes me pede ajuda para precificar, que não coloca o frete, gente, no custo da mercadoria. A pessoa vai lá, compra 10 t-shirts, aí dá 100 reais as t-shirts, um exemplo. Aí ela paga 100 reais de frete pra chegar essas t-shirts. Aí eu falo assim, e aí, quanto você vai colocar? Uai, paguei 10 reais, vou pôr 20. E o frete? Você tá entendendo que se ela vender por 20, ela vai só pagar o preço da camiseta e o preço do frete? Tá me dando um negócio aqui, gente. Nossa senhora. É muita loucura, gente. A galera só falha Deus. no básico, falha no básico. É o básico do básico. Tem muita gente que vem perguntar pra gente, eu tô pensando em abrir um negócio, o que é que eu faço? Primeira coisa que eu respondo, vai Gestão estudar, meu financeira. filho. Vai estudar, pesquisa no YouTube, como abrir um negócio, como botar preço no negócio, o que eu tenho que guardar de dinheiro pro meu negócio. O básico, a galera não estuda o básico, acha que é só abrir o negócio, eu vou comprar, se eu compro de 10 eu boto de 20, eu vou vender e pronto, é só isso. Não é só isso, Fulano galera. faz assim, o fulano vende desse mesmo preço, mas você não sabe quanto que
custa pro fulano, você não sabe se o fulano paga aluguel, você não sabe se o fulano registra as carteiras dos funcionários, você não sabe se o fulano paga imposto. Então o custo do fulano é um, o seu custo é outro. Você nunca pode se basear em outra pessoa, em como outra pessoa gerencia o negócio dela. Pode ser que ela tá fazendo a maior cagada da vida dela e você tá seguindo ela e daqui 2 anos vocês dois tá presos junto, porque tava sonegando imposto. O nosso negócio, gente, para vocês terem noção, a gente tem CNPJ da empresa física, tem CNPJ da empresa das coisas que a gente faz no digital. E eu acho que poucas pessoas que trabalham no digital têm CNPJ. A maioria não tem. A gente conhece pessoas assim que não tem. É um MEI, gente. Deixa lá. Abrir tipo um assim, MEI hoje é de na hora graça. que cair uma multa, paga. E aí, tipo, quando eu vou precificar o meu trabalho, eu coloco essa despesa, mesmo como influenciadora. Eu coloco a despesa da contadora, eu pago o imposto, né, da nota fiscal que é emitida. E às vezes quem trabalha e que é outra pessoa da mesma profissão, não tem essas despesas, então consegue cobrar muito mais barato. Então eu não posso me comparar, porque senão eu vou pagar para trabalhar. Então eu espero que você tenha entendido que ser o seu próprio chefe, ter o seu próprio negócio, não tem nada a ver com trabalhar menos, mas sim com trabalhar certo para que aquilo no futuro te dê uma liberdade, te proporcione uma liberdade, seja ela financeira, seja ela de tempo, seja ela geográfica, independente do que seja. Mas isso é lá na frente, no futuro, se você trabalhar da forma correta. E aí nós temos uma pergunta para você agora. O que te incentivou a querer ser seu próprio chefe? As questões financeiras, a liberdade que você imagina que você pode ter, ou um sonho pessoal mesmo? Vem de família? Como que aconteceu? Conta pra gente aqui nos comentários. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal para ajudar a gente a chegar aos 1000 inscritos, para a gente continuar criando mais conteúdo para vocês, continuar direcionando vocês aqui em continuar todas as pagando o áreas editor das vidas de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!